Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Todas as terças-feiras nós temos conversado com pessoas interessantes que mostram projetos, ideias e que ajudam a gente não a matar o tempo, porque eu acho, Hélida, que na pandemia a gente não está mais matando o tempo. Acho que a gente está aprendendo a lidar com o tempo. Então, as lives ajudam a gente a dar um toque que a gente não tinha, traz uma percepção, não é? Nós contamos aqui na Agência AIDS que o Fundo Positivo tem uma missão muito especial: mobilizar recursos para financiar centenas de organizações da sociedade civil que se dedicam a fortalecer as ações de prevenção, assistência e garantia dos direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS e as hepatites virais. Para falar um pouquinho mais sobre o Fundo Positivo, nós convidamos o Harley Henriques. O Harley é coordenador-geral do fundo, é administrador de empresas com mestrado em gestão e sustentabilidade de organizações não governamentais, é ativista, militante no campo social do enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS há mais de 29 anos. Bom, a Hélida é pedagoga e pós-graduada em políticas públicas pela PUC aqui de São Paulo, é atuante na área de direitos humanos desde a adolescência, coordenando diversos trabalhos em campo. Foi conselheira nacional de juventude por 2 gestões, representando o GEDELES, o Instituto da Mulher Negra, e coordenadora do projeto de comunicação para os direitos humanos da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ela faz parte da coordenação executiva do Fundo Positivo e responde pela área de coordenação de projetos da instituição. E aí que começa a minha história com a AIDS, né? Foi dentro do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, num projeto específico, né, que era uma parceria do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua com o Ministério da Saúde, chamado Malandro Sem Camisinha Não Dá. Tinha como objetivo trabalhar as questões referentes à prevenção das ISTs, HIV e AIDS, com adolescentes em situação de rua, né? Então, eu tive a oportunidade de participar pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, ajudando a construir políticas públicas, pensando políticas específicas para esse público, né? Mas sendo adolescente, pensando a política de AIDS, né? A minha mãe começou a militância, né? E aí, com 6 anos de idade, eu já era bem atuante. Quem militava na sua família, o Arley, ou foi você que foi se metendo? Não, eu que fui me metendo, mas eu tenho minha mãe como uma referência, porque ela foi uma guerreira em ter que, de uma hora para outra, quando meu pai faleceu muito precocemente, com 48 anos de idade, ela teve que dar conta de 4 filhos. Então, como essa mulher guerreira, desbravadora, eu tenho ela como uma referência, até no sentido de empreendedora. O movimento de AIDS reclama muito quando a ONG não é escolhida, Hélida? Sempre tem, né, as reclamações, porque é um processo seletivo, né, bem transparente, é um processo seletivo que o fundo, ele amplia ao máximo a divulgação. Então, nós recebemos diversas propostas e, anualmente, o Comitê de Seleção de Projetos, ele muda, né? Então, os projetos são analisados por um comitê de seleção específico, né? E muitas vezes a organização que foi contemplada no ano anterior e que não foi no ano seguinte do edital, né? Fica chateada, não compreende, né? Então tem esses desafios, né? Só para a gente ter mais ou menos ideia, quantos projetos vocês recebem por edital que vocês colocam no ar, o Arley? Que vocês... Então, Roseli, esse ano de 2020, nós completamos 6 editais, não foi, Hélida? 6 editais, isso. Foi o 6º edital nosso. Em média, nós recebemos mais de 100 projetos. Uma média de 120 projetos por edital. Então, aí você tem
cerca de 700 projetos que o Fundo Positivo já recebeu. O primeiro fundo que surgiu foi o Fundo Elas, né, no início dos anos 2000. Hoje nós somos 12 fundos no Brasil, 12 fundos privados, temáticos, que compõem uma rede de fundos. Aí você tem o Fundo Elas, que é o fundo que trabalha com a questão de gênero, o Fundo Baobá, Equidade de Raça, Fundo Brasil Direitos Humanos, e o Positivo. O Positivo, ele tem esse elemento que se diferencia de outros fundos, porque ele nasceu fomentado por uma política de governo, dentro do antigo Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde. Né? Por que um fundo específico para as questões específicas ligadas ao HIV/AIDS? Olha, Roseli, essa pergunta é muito interessante, porque, sem dúvida, o movimento de HIV/AIDS ele foi um movimento que contribuiu e mostrou para diversas lutas a importância da integralidade com outras causas. Então, foi um movimento que, nos anos 90, olha o que nós conseguimos fazer. Né? A gente conseguiu, a partir de uma epidemia que se inicia atingindo determinados grupos mais vulneráveis, né? Inicialmente associada muito ao estigma, né? Foi até chamada de peste gay nos anos 80, final dos anos 80, né? A gente viveu esse momento tão estigmatizante da AIDS, né? A gente consegue fazer com que essa epidemia ela consiga ter ganhos para além, né? Como foi a questão dos genéricos, como foi a questão da aprovação da lei universal, mas é também através desse movimento que a gente consegue fazer com que a questão da especificidade, da visibilidade de determinados grupos sejam importantes. No universo de projetos já aprovado, né, no processo sociogenético do Fundo Positivo, tem uma característica muito peculiar, que é as mulheres trans na coordenação dos projetos nas bases, né? Então, as mulheres trans, elas passaram a assumir um protagonismo extraordinário com o apoio do Fundo Positivo, né? Ou seja, tendo mais visibilidade, mais ações desenvolvidas, e nós sabemos que a população de mulheres travestis e transexuais, né, é um grupo que precisa efetivamente de apoio para o desenvolvimento de ações, mas tê-las no protagonismo da coordenação dos projetos, eu acho que é um salto extremamente qualitativo para o Fundo Positivo. Falando em apoiar, em captar recursos, nós estamos trazendo para a nossa conversa aqui o Kleber Santos. O Kleber é parceiro de muitas organizações através da Merck. Tudo bem, Kleber? Como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Apresenta aqui para nós, por favor. Tudo bom, Kleber? Bom, eu sou o Kleber, trabalho na MSD, que é uma indústria farmacêutica, né, e trabalho na área de relacionamento com associações de pacientes e entidades da sociedade civil, além de responsabilidade social corporativa, voluntariado. Então, realmente é na área que ali aproxima a empresa da sociedade civil e tenta trazer as perspectivas da sociedade civil para dentro da empresa também, e levar em consideração os pacientes e apoiar projetos e estar mais próximo possível das bases, né? Como é que você chegou até o fundo? Ou como é que o fundo chegou até vocês? Foi o Harley que te procurou? Foi você que procurou o Harley? Como é que foi isso aí? E eu já tinha ouvido falar do Fundo Positivo, já tinha visto algumas palestras, mas eu, enquanto consultor, eu não tinha, né, como apoiar pela minha consultoria, pela qual eu trabalhava na época, né? Mas é assim que eu migrei para a indústria farmacêutica, comecei a trabalhar na MSD. Eu também acompanhava em alguns eventos, inclusive algumas das associações ou das entidades da sociedade civil que o fundo apoia ou que estão inseridas no universo de HIV/AIDS. A MSD já apoiava, já era uma parceira, então o Fundo Positivo sempre estava por ali, a gente sabia que existia, só que aí formalmente o Harley foi apresentado a nós, né, ele foi numa reunião formal no MSD,
Aí ele teve a apresentação institucional, falou sobre o projeto, o que era, e aí a gente percebeu que tinha uma sinergia total e que fazia muito sentido a gente estar também aí apoiando em conjunto e fortalecendo as organizações trabalhando na base. Entendendo que a parceria é muito além do que o aporte financeiro, mas também contribui com ideias, com sacadas que às vezes que a gente precisa ter, né? Que a gente tem o diálogo com o parceiro. Não, e às vezes no caso da indústria, né, como um todo, às vezes a parceria também é no sentido de compreender e respeitar, não é, Kleber? O que o fundo e em alguns outros aspectos, o que algumas ONGs estão pleiteando, né? Então tem uma transparência muito grande, tem um cuidado muito grande para que todos os projetos que são apoiados, que eles sejam realmente pela sua capacidade, qualidade técnica, pelo impacto que eles têm nas bases, pela proposta que eles trazem, né, para a mesa. Então isso nos chamou muita atenção quando a gente teve contato com o fundo, e por isso que nós nos tornamos uma apoiadora e agora renovamos e até ampliamos nossa parceria. Legal. O fundo apoia organizações da sociedade civil de base comunitária, né? Então, essas organizações, elas passam, então, pelo processo de habilitação, né? Então, elas têm que ter pelo menos 1 ano de constituição formal, ser uma organização da sociedade civil, né? Ter toda a documentação dentro do portal, né? Com CNPJ ativo, enfim. E aí, nós separamos os projetos, né, que serão selecionados pelo comitê, ou por... geralmente, o comitê trabalha com duplas, né, são 2 pareceristas que analisam os projetos. Esse ano nós trabalhamos, por conta da pandemia, nós trabalhamos virtualmente, né, então, esse ano o comitê... eles trabalharam sozinhos, né, não trabalharam em dupla, por exemplo. Então, eles analisam, dão a nota, né, os projetos que tiverem nota acima de 7 são os projetos aprovados, aí vai para o comitê, para a plenária do comitê, né, então, nós selecionamos os projetos com a nota maior para menor, né, e aí os critérios epidemiológicos, critérios de regionalidade, né, que são considerados, então, para o comitê decidir quais projetos serão apoiados. E trouxemos também o outro lado, que é uma ONG que recebeu o apoio do fundo. A gente está falando da Débora, a Débora é da Gold, Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, não é isso, Débora, tudo bem? Então, a gente tem uma felicidade de ter participado do terceiro projeto do fundo. A gente está muito feliz. A gente desenvolveu, está com um projeto suspenso do fundo, que se chama Papo Reto, um projeto muito interessante que dialoga com a prevenção às ISTs, a higiene pessoal, com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Espírito Santo. É um projeto que ele atende todas as unidades socioeducativas do Espírito Santo. Não é um projeto em uma unidade, é de todo o estado. Então, a gente dialoga com aproximadamente 1.100 adolescentes, 600 a 800 técnicos, entre psicólogos, assistente social, agentes, profissionais da área da limpeza. A gente convida todo mundo para sentar e conversar, junto com os adolescentes, as questões relacionadas à prevenção das ISTs, HIV, hepatites virais. Hoje eu estou coordenadora de ações e projetos da Associação Gold. O nosso presidente é o Diego Ezog Perucci, recém-eleito presidente, não tem 1 mês ainda, ele está presente, eu vi ele no Facebook participando, dando suas contribuições. E a gente tem uma pegada muito grande com os direitos humanos, né? A Gold nasceu em 2005 com as questões relacionadas dos direitos da população LGBT, mas a gente se construiu e se desenvolveu com a pegada dos direitos humanos. Érida, o que é que a pandemia do HIV e da AIDS nos ensinou que a gente pode trazer de experiência positiva, propositiva, revolucionária e interessante para a Covid? O movimento de AIDS, ele traz uma experiência interessante, que é a solidariedade, né? Ou seja, as organizações que o fundo apoia, né,
mesmo desde o início da pandemia, elas não deixaram de atuar nos territórios, sobretudo onde o Estado não se faz presente. Aqui, enquanto representante da iniciativa privada, né, a gente viu que até a iniciativa privada, setores que geralmente não fazem, não são tão atuantes em causas de responsabilidade social corporativa, se engajaram também, né, porque perceberam que todos estamos inseridos, todos somos uma comunidade, todos estamos sendo afetados por essa pandemia, e ninguém está alheio a isso. E a gente precisa ter um posicionamento enquanto cidadão corporativo, responsável, e ajudar entidades e o nosso país, e prezar pela nossa saúde pública e pelo nosso SUS. E eu queria trazer, assim, o que a gente pode evitar a não voltar a fazer o erro, né? Que é aumento de estigma. A gente trabalhou muito com isso no HIV, né? A questão de grupo de risco, lá desde o princípio, mostrando que a repercussão, a implicação que se tinha em usar determinados termos. E toda vez que a gente encerra uma conversa nossa aqui, eu sempre peço para que todo mundo que fala muito bem, resuma e deixe uma emoção para as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje eu quero deixar como palavra, e aí é um desafio bem interessante, viu, Kleber? Porque é em uma palavra só. Como teve essa história da vacina aí, tudo, olha, gente, eu hoje quero deixar ainda esperança. Redução. Fé. Resiliência. Resiliência, bacana. Carla, o que você deixa para nós? Força. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, Cléber. Obrigado a vocês. Obrigado, Roseli. Obrigada, Roseli. Vamos seguir. Beijo para todos. Obrigado a vocês. Beijo. Beijo. Fiquem bem, com saúde. Boa noite, tchau, tchau. Valeu. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca